pessoal, muito boa tarde, tudo bem? O Globo Esporte está chegando com seleção brasileira. Em quinta tem amistoso contra a França, nos Estados Unidos, às 5 da tarde, ao vivo na Globo. É um teste importantíssimo para o Carlo Ancelotti, né? Porque é o penúltimo jogo antes da convocação final para a Copa do Mundo. Quem está em Orlando acompanhando tudo da seleção e traz as últimas informações é o nosso Carlos Gil. Boa tarde, amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Seleção treina logo mais com 23 dos 25 convocados, quase grupo completo, só não está completo porque o Luiz Henrique, atacante, ex-Botafogo, o Douglas Santos, lateral esquerdo, eles jogam no Zenit da Rússia, né? Tiveram um problema no voo cancelado, perderam a conexão, só vão chegar aqui aos Estados Unidos no fim da tarde, não vai dar tempo deles participarem desse treinamento. No treino de ontem, houve um susto, viu? Nosso repórter cinematográfico, sempre ligado aqui, o Marcelo Bastos, ele mostrou ali o Marquinhos recebendo uma massagem na coxa direita do Serginho, massagista da seleção. O Marquinhos sentiu um incômodo muscular ali, até saiu um pouco mais cedo do treino, foi fazer um trabalho à parte. Pelo que a gente apurou, não é algo que preocupe para o jogo, mas acende sim um sinal de alerta, ainda mais numa seleção com tantos problemas de lesão, né? Se a gente for levar em conta os jogadores que foram convocados e cortados e aqueles que sequer foram chamados, olha, dá um meio time, são 6 titulares ou potenciais titulares. O Alisson no gol, que foi cortado, por exemplo, o Éder Militão, que não foi chamado, o Gabriel Magalhães, que foi chamado e cortado, o Alexandro do Flamengo, que também sentiu e acabou não vindo, o Bruno Guimarães, meio-campo, e o atacante Estevão, que sequer foram chamados também por estarem lesionados. São muitos jogadores importantes que não vão estar sob observação do Carlo Ancelotti, como você disse, o jogo contra a França e depois contra a Croácia. A França em Boston. A seleção ainda vai treinar amanhã aqui em Orlando, viaja para Boston para enfrentar a França na quinta-feira e semana que vem, já de volta à Flórida, tem Brasil e Croácia, os últimos amistosos antes da convocação final, Mari. Beleza, Gil. Obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde a você e bom trabalho. Os times do Rio têm 3 jogadores nos Estados Unidos com a seleção. Os zagueiros Danilo e Léo Pereira, do Flamengo, né? E o meio-campo Danilo, do Botafogo. Um dos zagueiros do Flamengo, atenção, hein? Pode até ser titular, porque o Gil acabou de trazer pra gente reforçar, né? Que o Gabriel Magalhães do Arsenal foi cortado e não teve substituto convocado, né, para essa baixa. O Marquinhos é titular absoluto. Aí então a dupla do Flamengo tem a concorrência do Ibañez e principalmente do Bremer, da Juventus. O Danilo do Botafogo disputa a posição no meio-campo com aí na tela, ó, Andrei Santos, ex-Vasco e que está no Chelsea, e também com Gabriel Sara do Galatasaray, que é uma das novidades dessa lista. O Casemiro é titular, né, e o Fabinho é o reserva dele. Agora, outra novidade, que é o Ryan Xodó, da torcida do Vasco, né? O Ryan já tem uma concorrência maior ali no ataque. Então, vamos lá. Ele pode jogar na direita, aí a disputa é com Luiz Henrique, ex-Botafogo, e como centroavante. Então, aí a gente tem uma briga com João Pedro, ex-Fluminense, Endrick, Matheus Cunha e Igor Thiago, que é outro que, assim como o Ryan, tá brilhando demais na Inglaterra. E eles falaram sobre o sonho de defender a seleção brasileira pela primeira vez. No primeiro dia de atividade, caras novas puxando a fila na seleção. Gabriel Sara, Léo Pereira, Danilo, Igor Thiago, Ryan. Além dos jogadores que ainda não desembarcaram em Orlando por causa da distância, o italiano aguarda os substitutos dos atletas cortados. Para os lugares de Alisson, Gabriel Magalhães e Alexandro, chegam Hugo Souza do Corinthians e Kaique do Cruzeiro. Não era programado para essa última data FIFA antes da convocação para a Copa do Mundo, ainda mais contra 2 adversários fortes do futebol europeu. Mas quem está chegando agora não tem nada a ver com isso e pode ter a oportunidade de uma vida. É por isso que os estreantes só falam em sonho. Estava até comentando hoje com a minha esposa que nem parece que isso é real, entende? Poder estar aqui hoje, tipo assim, isso é real. Quando eu acordar amanhã vai ser real, tá entendendo? Estou muito feliz, o sonho de criança está se realizando, não só para mim, mas para minha mulher, para minha família também. Especialmente para os atacantes, os jogos contra a França e Croácia podem colocá-los no Mundial. É que o Ancelotti já disse que tem 2 vagas abertas no ataque. Ele pretende levar 9 para a Copa. E com Rodrigo e Estevão machucados, os novatos devem ser testados nos próximos dias. Como o Igor Thiago, que é vice-artilheiro da Liga Inglesa, com 19 gols no campeonato. Sim, nem todo mundo tem esse tempo de assistir, às vezes, o Brentford jogar. Mas todo mundo vai ter tempo para assistir a nossa seleção. Então, assim,
É uma oportunidade de eu mostrar para o nosso povo um pouco do meu futebol, um pouco da minha garra, da minha determinação. Ou o Ryan, ex-prodígio do Vasco e hoje destaque do Bournemouth, também da Inglaterra, e com histórico de sucesso nas categorias de base da seleção. Fui campeão pela Sub-17 Sul-Americana, Sub-20 também, e espero conquistar também pela principal. Poucos treinos e 2 amistosos de peso para convencer o italiano que eles estão aqui para ficar. Olá pessoal, meu nome é Damiana. Eu gostaria de ver o do Vini Júnior na Copa. Rafinha ganhou. É agora. A chance. Vinícius. Pé direito. Bateu. Gol! É do Brasil. Vini Júnior. Com calma. Categoria. Como quem diz, eu sou o cara. Que beleza de gol. Só faz isso quem sabe. Falta 79 dias para a Copa do Mundo. Chegando, 79 dias, hein? E aí, todo dia, aqui no Globo Esporte, a gente vai relembrar um gol da seleção brasileira na Copa. O Brasileirão tá parado para os amistosos da seleção, né? O campeonato só volta no dia 1º de abril. Aí os times vão ter um tempinho para treinar. No Vasco, a boa fase do Renato Gaúcho pode melhorar ainda mais. Do pior início de brasileiro de pontos corridos na história do clube... Gol do Santos! Há uma sequência com aproveitamento de 83%. O torcedor do Vasco não se contém com mais uma vitória do time. Eu acho que ninguém acreditava, né? Nem eu acreditava também, mas vamos torcer que a estrela continue brilhando. O Vasco tinha 1 ponto apenas e era o lanterna do campeonato depois dos primeiros 4 jogos. Nas 4 partidas seguintes, 3 vitórias e 1 empate, invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho. Ninguém nem esperava, nem o vascaíno mais otimista esperava essa virada de chave do Vasco. A reviravolta nesse roteiro foi impressionante. 2 vitórias de virada em cima do líder Palmeiras e do terceiro colocado Fluminense. Toque do Thiago! Gol! No último domingo, 2-1 no Grêmio. E sem muito tempo para treino, jogo atrás de jogo. Então é bom aproveitar, porque ter 10 dias sem um jogo sequer é a raridade no calendário do futebol brasileiro. O time folgou ontem, folga hoje, tudo graças à data FIFA, com jogos das seleções pelo mundo. Renato vai ter 7 treinos seguidos até o próximo jogo, contra o Coritiba, dia 1º de abril. O que a gente precisa treinar? A gente precisa treinar sempre um pouco de tudo. A gente não pode se descuidar de nada. Treinar a parte física, parte técnica, parte tática. O tempo maior, mas não esse tempo todo também não. Tem 2 jogadores que estão servindo a seleção, o Puma e o Gomes. E no caso de Andrés Gomes, convocado para a seleção colombiana, bem que Renato queria ter tempo para ver o atacante treinar. Finalização. Pra fora! Você não quer que eu dê o DVD para ele, né? Aí que na história do Vasco não faltam exemplos para inspirar o colombiano. Eu falei, o Romário fez mais de 1000 gols. Muitos gols do Romário foi de bico. Gol de bico também vale. Eu já falava o antigo Dario, feio é não fazer o gol. Sorteou na tarde de ontem os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil. Coloca na tela pra gente ver os adversários dos clubes cariocas. Na próxima vida, eu venho com a sorte do Palmeiras. Eu fico assim... Cara, é todo sorteio, é inacreditável. O que é? Qual é que é essa bola que sorteia? Não é possível. Confronto de Série A, né? É uma sorte danada. Olha aí, ó. Os nossos times aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo vai decidir... O Vitória decide em casa, vai primeiro receber o Flamengo na Copa do Brasil. O Vasco decide em casa, vai pegar o Paysandu, primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. O Botafogo vai decidir em Chapecó. É bom demais, Vene, que eu gosto que é a sorte. Eu achei que o ano par era bom. Eu só não sabia que era só o 24, entendeu? Tá aí o Botafogo com a Chapecoense. E o Fluminense vai pegar o Operário, ele decide em casa, o Fluminense decidindo em casa, o Vasco decidindo em casa, Flamengo e Botafogo decidindo fora de casa. E temos aqui no nosso telão um finalista da competição, que também tem tanta sorte, que ele foi pra final, foi vice
e no ano seguinte muda a regra, quem é vice vai pra Libertadores. É Parabéns. como você diz, né, Fernandinho? Na nossa hora o Cristo fecha os braços. Não é possível, Vênero. E aí, você achou bom aí? Você achou, comenta pra mim, ô Caio, o Flu e o Vasco. Começa com o Vascão, seu time do coração. Foi bom, nota o quê? 10 de 10, o quê? 3? 4, tá bom. É, assim, 4 que eu não acho tão fácil assim, tá? Ah, você não acha tão não fácil? acho tão fácil. Eu acho que nenhum confronto dessa fase da Copa do Brasil, apesar de ser a primeira para os clubes da Série A... Nem do Palmeiras? O do Palmeiras, sim. Mas aqui, tá. é da nossa tela aqui, dos 4 do Rio, eu acho que não tem confronto fácil aí. Óbvio que o Flamengo e o Botafogo pegaram confrontos de Série A, né? Vitória e Chapecoense. Mas o jogo contra o Paysandu também é um jogo difícil, Fernandinho. O Paysandu foi campeão paraense em cima do Remo, que é o clube, o representante do Pará na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem até uma brincadeira lá no Pará que eles fizeram que o Paysandu venceu um time da Série A antes do Remo, que está jogando a Série A. Porque o Paysandu venceu o Remo na final. E eles são grandes rivais, São né? grandes rivais. E é um jogo difícil, o primeiro jogo em Belém. Ainda não está confirmado, inclusive, se vai ser no Mangueirão. Porque eu acho que a data base da Copa do Brasil é dia 22 e dia 25 tem um show do Guns N' Roses no estádio. E aí eles estão decidindo onde vai ser. Querem continuar o mando deles lá no Mangueirão. A torcida do Vasco enorme no Pará, em Belém, em qualquer lugar do norte do Brasil. Eu espero que mesmo que não seja no Mangueirão, que eles consigam manter o jogo lá na região norte, para que o torcedor vascaíno possa curtir esse momento lá também. Mas o Vasco tem a obrigação de passar de fase, independente de ser fácil ou não. O Fluminense tem um confronto difícil. Dos 4 do Rio... Pra é mim, o mais acessível. É o mais acessível, né? O Fluminense é enfrenta... o menos difícil. Exatamente. O Fluminense enfrenta o Operário, que deu um sufoco pro Vasco ano passado, né? O Vasco, para quem não lembra, passou pelo Operário na Copa do Brasil nos pênaltis, de virada nos pênaltis. O Operário ficou a uma cobrança de eliminar o Vasco dentro de São Januário. O Léo Jardim pega a cobrança, depois o Lloyd Augusto pegou e cobrou o pênalti dele, fez o gol. O Vasco passou de fase porque o Léo Jardim pegou mais um. Então o Operário é um time que dá muita dificuldade aos times do Brasil inteiro. Mas o fator de decidir mata-mata. no Maraca é ajuda, positivo, e o Fluminense, né? no Maracanã, com o mando dele, né? Porque sem o mando dele, ele perdeu as 3 pro Vasco. Mas enfim. Então. Mas com o mando dele... O Cris vai te tirar, Ele é muito forte. Desculpa, Cris, mas a gente precisa falar a verdade no programa, né? O Fluminense mandante não perde pra ninguém. Sem o mando, jogou 3 vezes contra o Vasco, perdeu as 3. Mas o Fluminense tem tudo pra passar de fase também, Fernando. Vênia Casagrande, Vitória e Flamengo. O Vitória decidindo em casa o último jogo. Pois é, sobre Vitória e Flamengo, Botafogo e Chapecoense, Fernandinho, eu confesso pra você que eu não consigo ver quem pegou o adversário mais difícil. É igual, acho que o nível de dificuldade é igual, estamos falando de 2 clubes atualmente na Série A. Você enfrentar o Vitória no Barradão é muito difícil, você enfrentar a Chapecoense na casa da Chapecoense é muito difícil. Vitória que ainda não perdeu no Barradão agora no Brasileiro. Pois Tem um é. recorte pequeno, é claro, né? Mas tá muito Em forte. 9 jogos sem sofrer gol, o Jair Ventura está fazendo É. um trabalho assim, magnífico lá no Vitória. É de se elogiar, embora na temporada passada tenha se salvado na última rodada, mas o Jair Ventura está fazendo um bom trabalho na medida do possível. Ou seja, o Flamengo pegou um adversário difícil, na minha concepção. O que ajuda o Flamengo são 2 jogos, tal como ajuda o Botafogo, porque eu acho que em 2 jogos, Botafogo e Flamengo são os favoritos. Se fosse um duelo só na casa do adversário, seria ainda mais difícil. Mas, independentemente disso, eu acho que tanto o Botafogo quanto o Flamengo são os favoritos para passar de fase. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ser dureza para os 2 clubes do Rio de Janeiro. É fundamental que os 2 façam resultado na primeira partida em casa. Sim. Né? Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, para encaminhar a classificação, eles precisam fazer esse resultado dentro de suas casas. E porque é muito cedo também, né? Ainda tem que ver calendário, por exemplo. Se vai cair no meio de jogos importantes da Libertadores para o Flamengo, Sul-Americano, Botafogo, isso influencia demais. Porque a gente sabe que é muito difícil você brigar por 3 posições. Em determinado momento, o treinador vai ter que poupar. E aí, provavelmente, será a Copa do Brasil. E já é agora, tá? Já é agora em abril. E o Vasco divulgou os bastidores da vitória sobre o Grêmio no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. É possível perceber que os jogadores e a torcida vascaína... Você vê quando é que é o sorriso que escreve, né? Sintonia, né? Não, e quando é que é o sorriso que escreve? O sorriso voltou. Olha como é que ele volta lá. Sintonia. Volta lá que eu vou ler, eu gosto de ler igual o jornalista, porque ele gosta de fazer o textinho. Ele é fera mesmo. E o Vasco divulgou os bastidores da vitória sobre o Grêmio no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. É possível perceber que os jogadores e a torcida vascaína estão em completa sintonia e que o fator casa será muito importante para o Cruz Maltino na temporada. Caio. É bastidores toda hora, né? É isso que o torcedor vascaíno gosta. Todo É porque jogo... só sai bastidor quando ganha. É igual, todo time é assim.
Então agora o Caio toda hora tá vendo ele... É a série que eu mais gosto de assistir, Fernandinho. Ah, é? Bastidores na Vasco TV. Todo pós-jogo de Vasco entra lá, vê os bastidores da vitória do Vascão. O vascaíno que não gosta de ver essa série tá vivendo errado. Mas assim, muito legal ver os bastidores mais uma vez. Destaco aqui o Renato Gaúcho no vestiário mais uma vez, valorizando o torcedor, sempre lembrando aos jogadores, não que isso seja necessário, mas na minha opinião porque o Renato Gaúcho sempre está lá valorizando a torcida, falando para os jogadores não decepcionarem o torcedor que vai apoiar dentro do estádio. É muito importante que o jogador que veste a camisa do Vasco tenha noção do tamanho da camisa que ele veste, do tamanho da torcida que ele representa e da importância de fazer o fator São Januário valer, como eles têm feito agora com o Renato Gaúcho, vencendo os jogos, venceu o Palmeiras, venceu o Grêmio, jogando muito bem contra o Palmeiras, com o Grêmio no segundo tempo nem tanto assim, mas o mais importante que o Renato também sempre prega é a vitória, são os 3 pontos. E mais uma vez o Vasco conseguiu. Falar em Renato, ele fez questão de parabenizar, como o Caio falou, a evolução do elenco nas partidas que disputaram desde que ele chegou. A gente vai escutar um pouquinho do Renato. Cadê? Continue nessa pegada, continue se ajudando lá dentro. Façam a coisa acontecer. Não esperem a coisa acontecer. Façam acontecer. Joguem com alegria, com confiança. Essa confiança que eu passo para vocês. Coloquem lá dentro das 4 linhas. Se entreguem o tempo todo. Esses caras todos aqui vieram aqui apoiar vocês pelo que vocês estão fazendo. Não decepcionem esses caras aí, gente. Não decepcionem as famílias de vocês. Bora, hein, gente? Ô, Vene Casagrande, o que mais chamou a atenção nesses bastidores, pode falar. Posso falar? Foi o Rojas usando fone de fio. Eu gosto, tá? Eu também. Não vou julgar. Ai, o Rayan também usa. O Rayan também usa. Olha, eu tenho que carregar eu acho o meu celular. Também, vou ser aí sincero. eu carrego o relógio. Você tem que se carregar, porque às vezes a tua bateria social acaba, você tem que voltar pra casa pra carregar a bateria social. Sabe o que acontece comigo toda hora? Eu esqueço de carregar. Aí vou sair de casa às 6 horas da manhã. Cadê? Aí eu boto, não tem como. Aí ficou ouvindo o áudio mesmo. Ah, não é melhor o fio. Parabéns ao Rojas. Muito bem. E olha só, de acordo com o presidente Pedrinho, o Vasco parece estar em um momento decisivo, gente, para a venda da SAF do clube. Isso é muito importante. O Pedrinho não revelou o nome do investidor ou a data em que a decisão vai ser tomada. Ele disse que está tomando todos os cuidados possíveis para não acontecer o que aconteceu com a 777. Caio, você tem informações sobre quem é possivelmente esse investidor? O Pedrinho, que é um cara muito cauteloso, não tem pressa. As pessoas falam, o Pedrinho tá esperando. Gente, escuta, não pode fazer a transição de SAF de novo com pressa. Tem que ser alguém com responsabilidade, que vai trazer paz pro Vasco, que o Vasco não vai ficar tendo problema de dinheiro, cobrando gente se deu aporte, se não deu aporte. Olha a dor de cabeça que foi antes com a 777. Então, deixa o Pedro trabalhar, né? Você tem informação de quem é esse investidor? Você tem nome já, Caio? Sim, Fernandinha. É óbvio que o Pedrinho não vai falar, ele tá certíssimo. E ele nem pode, né? Ele nem pode. Ele tá certíssimo, ele tem que ter responsabilidade, tem que ter muita calma nessa hora, como você falou. Nessa transição para a SAF, a gente viu o que aconteceu com o Vasco com a 777 e acredito que todos os vascaínos não querem que isso se repita novamente. Então o Pedrinho tem sido responsável nesse momento, ele não pode ficar abrindo muito do que tem sido conversado, mas aqui eu reforço, a transparência precisa estar em primeiro lugar, com calma, com paciência, para que tudo seja feito da melhor forma. E o nome que ele não quis falar, mas que boa parte da imprensa já veicula, é o Marcos Lamáquia, que é enteado da Leila, ele não é filho da Leila, como eu já vi algumas pessoas falando, ele é filho de José Marcos Lamáquia, que... José Marcos? Agora me deu um branco. É o marido da Leila, que é o José Lamáquia, que é o da Crefisa, que é o marido, dono da Crefisa, fundador da Crefisa. O Marco, filho dele, ele é empresário do setor financeiro também, CEO de uma grande empresa. Será a primeira vez, caso isso se concretize, que ele vai entrar no futebol. E é isso, assim, a gente tem que esperar as maiores informações para que isso se concretize da melhor forma possível, com responsabilidade, transparência e segurança, que é o mais importante para o Vasco. A gente viu o que aconteceu com a SAF do Vasco, com o Botafogo agora, com uma série de questões. Então é muito importante que a gente tenha muita calma, paciência, sabedoria e que a torcida não pressione também só para que seja vendido de qualquer forma, para que o dinheiro entre, porque às vezes não adianta o dinheiro entrar de uma forma e depois você não saber o que vai acontecer lá na frente. Então é importante que a torcida saiba esperar os processos. Esse rapaz, ele é filho só do marido da Leila, não é da Leila, tá? Pra quem não sabe isso. Mas a Leila e o Pedrinho têm um bom relacionamento, eles se dão muito bem, já não é de hoje. E eu acho que essa boa comunicação facilita bastante quando você está trabalhando com dinheiro. E é José Roberto Lamáquia. José, você falou certo, você falou José. Ô, Cris, o Grêmio busca um lateral esquerdo no mercado da bola e mira Lucas Piton, do Vasco da Gama.
Recentemente, o time gaúcho perdeu Marlon, que sofreu uma fratura no tornozelo. Assim, conforme a apuração do Fábio Vargas, do Hora do Grêmio, o defensor do Gigante da Colina é um dos nomes na lista. Nos bastidores, o negócio é viável, inclusive envolvendo uma troca de jogadores. O jornalista ainda apurou que o volante Dodge, da equipe gaúcha, está entre os jogadores à disposição para uma possível troca. Apesar disso, o Grêmio ainda não formalizou uma proposta. Pelo lado vascaíno, Lucas Piton está em baixa nesta temporada. O lateral inclusive perdeu espaço para Cuiabano, que vive um excelente momento com Renato Gaúcho. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O volante Dodge seria um bom reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.